Bom dia. Hoje trabalharemos um tema importante, porque será um tema que será ao longo do próximo ano praticamente a nossa base, né, de ação nas nossas campanhas no próximo ano de 2019, que diz respeito à família. Vamos lá então. No livro de Emmanuel, na verdade ditado por espíritos diversos, mas que tem muitas mensagens do Emmanuel, família. A família consanguínea é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. De quando a quando o amor nos congrega em pleno campo da vida, regenerando-nos a sementeira do destino. Geralmente não se reúnem a nós os companheiros que já demandaram a esfera superior, dignamente aureolados por vencedores, e sim afeiçoados menos estimáveis de outras épocas, para restaurarmos o tecido da fraternidade, indispensável ao agasalho de nossa alma na jornada para os cismos da vida. Muitas vezes, na condição de pais e filhos, cônjuges ou parentes, não passamos de devedores em resgate de antigos compromissos. Então, é isso que explica boa parte dos problemas familiares, né, das relações de parentesco, principalmente mesmo dentro de casa. Por quê? Porque na maior parte das vezes, as pessoas com quem nós erramos no passado, né, às vezes erros graves, elas se reúnem no mesmo grupo familiar para que seja propiciado condições de haver o devido resgate, né? Então, dentro dessa visão é possível a gente compreender melhor os erros, né, as dificuldades de convivência, para poder entender e reparar aquilo que no passado foi uma relação de desafeto e agora vem na relação familiar para poder justamente corrigir. E o Emmanuel prossegue, dando orientações aqui. Se és pai, não abandone teu filho aos processos evolutivos da luta animal, qual se fora menos digno da atenção que a hortaliça de tua casa. A criança é um trato de terra espiritual, que devolverá o que aprende invariavelmente, de acordo com a sementeira recebida. Se és filho, não despreze teus pais, relegando-os ao esquecimento e subestimando-lhes os corações, como se estivessem em desacordo com os teus ideais de elevação e nobreza. Porque também um dia precisarás da alheia compreensão, para que se te aperfeiçoe na individualidade a região presentemente menos burilada e menos atendida. Então são orientações para que a gente possa ter cuidado, né, para exercer bem essas funções, nesse papel de pai, esse papel de filho, porque dentro dessas condutas aí podemos resgatar dívidas seculares, milenares, ou podemos agravá-las e tornar a situação cada vez pior, né? Devemos refletir muito em relação a isso. E prossegue o Emmanuel. Quem não auxilia alguns, não se acha habilitado ao socorro de muitos. Quem não tolera o pequeno desgosto doméstico, sabendo sacrificar-se com espontaneidade e alegria, a benefício do companheiro de tarefa ou de lar, debalde se erguerá por salvador de criaturas e situações que ele mesmo desconhece. Isso aí é muito interessante, porque às vezes a pessoa pensa assim, não, dentro de casa não gosto de ninguém, não dou certo com minha mãe, não dou certo com meu irmão, mas eu vou sair para fazer a caridade, né, entre aspas, e vou ajudar as pessoas na rua. Ah, fulano de tal está com problema familiar. Emmanuel diz exatamente o contrário. Não, primeiro você tem que se entender dentro da sua casa, porque se você não consegue resolver o problema dentro de seu lar, como é que você vai se arvorar de salvador e hábil para poder solucionar os problemas de outras pessoas? Então, se você tem problemas em casa, resolve primeiro em casa. É nesse sentido que a gente pode interpretar também até aquela própria passagem do Evangelho que diz, né, se teu irmão, se tem algo contra ti, vai lá e reconcilia-te primeiro com teu irmão. Depois deixa a tua oferenda no altar. Por quê? Porque o principal, onde deve ser mais harmônico, é o campo familiar, que é a base de tudo. E Emmanuel confirma isso novamente. O lar é o porto de onde a alma se retira para o mar alto do mundo. E quem não transporta no coração o lastro da experiência, dificilmente escapará ao naufrágio parcial ou total. Então cabe a nós fazer com que esse lar seja um porto seguro, né, onde a embarcação tenha condições de estar apta às grandes navegações. Começa então se estruturando, começa então dentro de casa, dentro da família e do lar. E também agora no capítulo 2 do mesmo livro. O lar é o santuário em que a bondade de Deus te situa. Dentro dele, nos fios da consanguinidade, recebes o teu primeiro mandato de serviço cristão. Escolhe alguns minutos por semana e reúne-te com os laços domésticos
que te possam acompanhar no cultivo da lição de Jesus. Aprenderás que semelhante prática vale por visita de nossos corações ao eterno benfeitor, que nos tomará o esforço por acesso à sua divina luz, transformando-nos o culto da Boa Nova em fonte de bênçãos, dissolvendo em nosso campo de trabalho todas as sombras da discórdia e da ignorância, do desequilíbrio e da irritação. Então essa é uma das receitas para a harmonização do lar. Se há dificuldade de convivência entre pessoas que habitam na mesma casa, esse hábito de realizar o culto, como ele vai receber vibrações da espiritualidade superior e vai estudar as lições do Cristo, também vai receber as visitas de entidades mais elevadas. E a partir daí, há todo o ambiente mais propício para resolver essas questões. É questão de equilíbrio, é questão de harmonização, que ajuda bastante todas as relações familiares, o equilíbrio individual e coletivo. Então, um hábito bastante recomendável. A prática, pelo menos semanal, do culto do Evangelho no lar. Se der para fazer mais de uma vez por semana, melhor ainda. E aqui o Rui Barbosa, um texto bem edificante na mesma linha. A pátria é a família amplificada, e a família, divinamente constituída, tem por elementos orgânicos a honra, a disciplina, a fidelidade, a bem-querença, o sacrifício. É uma harmonia instintiva de vontades, uma desestudada permuta de abnegações, um tecido vivente de almas entrelaçadas. Multiplicai a célula e tendes o organismo. Multiplicai a família e tereis a pátria. Sempre o mesmo plasma, a mesma substância nervosa, a mesma circulação sanguínea. O texto de 1903. Então, dentro dessa visão de que a família é a célula da sociedade, fica fácil da gente perceber que se conseguirmos que as famílias estejam mais harmonizadas, a sociedade como um todo estará mais harmonizada, né? Em todo o campo do Brasil, composto por diversas milhões de famílias, vai sentir os efeitos positivos dessa harmonização familiar. Então começa trabalhando em nível celular, por assim dizer, que é dentro do lar, dentro do grupo familiar, para depois se expandir e repercutir em nível do organismo completo, que no nosso caso é o Brasil, né? E em nível mais abrangente, é o mundo inteiro, passando por outros planetas e tudo mais. Mas, como a gente trabalha a questão do Brasil, vamos harmonizar nossos lares para resultar em melhorias para o nosso país. Kardec agora lá na questão 774 do Livro dos Espíritos. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis aqui porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Ou seja, dentro da família é mais fácil a gente desenvolver o amor. Só a gente lembrar o amor que sentimos por nossos pais, por nossos filhos. Então, é uma lei também natural, né? Os Espíritos confirmam, lá, através da revelação dada a Allan Kardec, que dentro do campo familiar que são os primeiros passos para o exercício das lições do Cristo. E aí o Paulo, na carta ao Timóteo, dá um recado bem forte, inclusive. Se alguém não cuida dos seus, e sobretudo dos da própria casa, renegou a fé, e é pior que o incrédulo. Por quê? Justamente por aquilo que a gente já comentou. Começa todo o nosso desenvolvimento, todo o nosso burilamento íntimo, todas as nossas questões provacionais dentro dos problemas que enfrentamos na convivência e no relacionamento familiar, né? Então vamos cuidar primeiro daqueles que estão dentro da nossa própria casa, né? De maneira a gente não renegar a fé. Aí sim, dentro do porto seguro relatado por Emmanuel, nós temos condições de efetivar navegações maiores e cuidando das pessoas em nível mais abrangente. Esse então, o foco da nossa oração. Inserir no campo do Brasil vibrações de união entre as famílias, incentivando a todas o hábito de orar em conjunto, a fim de harmonizar os respectivos campos familiares, o que repercutirá em todo o campo do Brasil. Então, às 11 horas, nós começaremos. E antes de encerrar, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco neste ano de 2018. Foram muitas orações, nosso trabalho deu um avanço muito grande. Teremos agora um recesso no próximo domingo, que é Natal, e no seguinte, que é o Ano Novo. E no dia 6 de janeiro, a gente retoma o nosso trabalho, já com novos temas, com novas abordagens, focando muito também nessa questão familiar. Então, Feliz Natal a todos, feliz 2019, abraços e até lá.